Olá, turminha do quarto ano, bom dia. Tudo bem com vocês, queridos? Bem-vindos à nossa aula de história, tá? A nossa aula de história hoje está nas páginas 49 a 51, tá, gente? Então, peguem aí os livros de história. Nosso conteúdo será a formação do povo brasileiro. Esse conteúdo é muito interessante, tá? Vocês vão ter noção, vão identificar quais foram os povos que foram de suma importância para a formação do nosso povo. Vocês irão saber também sobre os conflitos que houve aqui no nosso país para a tomada de território, tá, gente? Então, será um conteúdo muito importante, tá? Preciso que vocês tenham bastante foco na leitura, leiam pausadamente, leiam com calma, leiam com atenção, tá, meus amores? Sei que vocês são, olha, maravilhosos e que terão bastante atenção nesse sentido, ok? Então, peguem aí os livros de história, tá? Lembrando que a nossa aula de história é uma correção da atividade da aula passada sobre os povos nômades do Brasil. Está no link, tá, gente? Serão dois links nessa aula. Um link será da correção da atividade e este link que será do conteúdo da formação do povo brasileiro. Peço que vocês tenham bastante atenção a isso, tá? Lembrando, as questões pessoais, já tem o nome, né? A resposta é pessoal, ok? Então, vocês irão responder conforme aquilo que vocês entendem. Já as outras questões estão lá todas respondidas, tá? Então, só ir lá e corrigir a sua atividade, tá bom, gente? Gostaria de pedir, olha, só corrija a atividade quando você responder a sua tarefa, tá, gente? Então, respondeu a tarefa? Agora eu vou olhar a correção da minha tarefinha, ok? Então, vamos à nossa aula, meus amores, que hoje está muito interessante. Formação do povo brasileiro. A formação do povo brasileiro. O povo brasileiro, né? Quando a gente fala do povo brasileiro, a gente lembra dessa diversidade cultural que existe no nosso país, diversidade de culturas, né? Que nós sabemos que teve muito a ver com essa questão dos povos que vieram para o nosso país, né? Que contribuíram bastante para a nossa história, para a nossa formação. Então, o Brasil tem um território imenso. Nós vimos que o Brasil é o maior país da América do Sul. E por isso existe tanta diferença entre as pessoas que vivem aqui. Pessoal, é notório quando você olha para as pessoas dos outros países, tipo a China, tipo a Itália, tipo a África, vocês percebem que eles têm características semelhantes, né? E percebemos também que o povo brasileiro tem essa diferença, né? Tem essa diversidade cultural, né? A gente vê em cada rosto a diferença que existe, né? É uma mistura muito grande que há, né? Nas nossas características. Conhecer os diversos grupos étnicos, ou seja, as pessoas que têm uma cultura em comum, é fundamental para conhecer o Brasil. Então, conhecer os nossos grupos formadores é fundamental para conhecer a nossa história, tá? Então, a formação do povo brasileiro contou com vários grupos étnicos. Os africanos, os indígenas, os europeus, os árabes, asiáticos e muitos outros. Entretanto, podemos dizer que as etnias que formaram a base, tá, do nosso povo brasileiro foram a europeia, a africana e a indígena. Então, essas três etnias foram fundamentais para a formação do nosso povo, tá, gente? Vocês percebam que ao olhar para determinadas pessoas, né, nós percebemos, né, características, existem aquelas que são mais clarinhas, aquelas que são uma tonalidade mais escura, existem aquelas que têm aquelas características, né, de povos indígenas. Então, vejam só, porque foi o que, gente? Foram a base para a formação do nosso povo, ok? Por isso que existe essa diversidade de características, diversidade cultural. Então, somos descendentes de vários grupos que viveram e vivem em todo o território brasileiro. Povos que contribuíram de forma marcante na construção da nossa identidade. Assim, todos nós fazemos parte da história do Brasil. Então, esses povos, eles contribuíram de forma marcante, gente, sabe? Em cada
setor, sabe, da nossa formação, em cada parte da nossa formação. Os povos indígenas, os povos europeus, os povos africanos tiveram, assim, uma contribuição marcante. Quando a gente fala do europeu, a gente lembra dos portugueses. Quando a gente fala do africano, né, nós lembramos dos negros. Indígenas, nós lembramos dos índios, né, que foram povos, de fato, que contribuíram para a construção, né, da história do nosso país. Então, a população brasileira é bastante mixigenada, ou seja, há essa mistura de raças. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos, como eu já havia dito, os indígenas, africanos, imigrantes, europeus e asiáticos. Observem aí nessa imagem, vocês têm aí a imagem, olha, de um indígena, né? Essa aqui é a característica de um indígena, de um europeu, pessoa mais clara, de um africano, né? Aquela pessoa que tem a tonalidade da pele mais escura, não é, pessoal? Então, essas aqui, olha, essas raças, né? Elas foram de suma importância para a formação do nosso povo. Vamos lá, mas nem tudo, tá? Foi de forma pacífica. Por que, tia Dani? Olha só. Tiveram vários conflitos entre os indígenas e entre os europeus, no caso os portugueses. Por que, tia? Esse conflito foi por causa de quê, gente? Por causa das terras, né? Os indígenas, eles não se conformavam com a relação, com essa questão de os portugueses, né, tomarem posse das terras que eram deles por direito, porque quem estava aqui era eles. Então, o território era deles, os portugueses entraram sem nem pedir licença e foram se apossando e ainda queria fazer o índio de escravo. Como o índio não concordou, ele não aceitou essa condição, houve vários conflitos, né? Eles não abriram mão de forma nenhuma do habitat deles, sabe? Do território que eles tinham, e isso gerou conflito, gerou morte, sabe? Foi algo realmente muito conflituoso. Então, a relação entre etnias não se deu de forma equilibrada. Houve guerras, pois os europeus se apossavam das terras onde os indígenas viviam. E estes não abriram mão delas sem disputa, ou seja, os índios não deram de mão beijada as terras para os portugueses. Eles lutaram, tá? Porém não conseguiram. Outros povos foram os africanos, tá, gente, que sofreram bastante, né? A gente sabe que os índios foram colocados como escravos pelos portugueses. Os portugueses queriam que os índios fossem seus escravos, mas os índios não se adaptaram com o trabalho duro a qual os portugueses queriam que eles realizassem. Então, para que não gerasse mais conflito, os portugueses trouxeram, né, os africanos em navios negreiros. Esses africanos ficaram com um trabalho duro, né, a ser realizado aqui no nosso país. Tá? Diga-se de passagem, era realmente um trabalho duro, um dos trabalhos mais humilhantes que tinha. Eles eram escravos, né? Então, os africanos foram trazidos pelos portugueses para o Brasil, viviam na escravidão e também resistiram às situações impostas pelos europeus, ok? Então, a princípio, os africanos chegaram, mas quando eles perceberam a intenção dos europeus, eles, gente, olhem, eles resistiram também, tá? É tanto que a gente vê na história da África em que eles começaram a se refugiar, a fugir, né? Para os quilombos, porque eles não estavam contentes com a situação impostas pelos portugueses. Por isso, houve também conflitos. Certamente, não podemos dizer que o nosso país se constituiu de forma política, de forma pacífica. Ao contrário, o sangue de muita gente foi derramado. E, sem dúvida alguma, temos hoje heranças dessa história. Então, houve muito derramamento de sangue, muita matança, gente, em prol de interesses econômicos, em prol de quê? Em prol de terras. De acordo com o censo de 2010, a população indígena hoje constitui menos de 1%. Pensar sobre isso nos dá uma dimensão da matança de indígenas que houve para a ocupação do território. Então, olhe como os indígenas, né, eles sofreram consequências por querer defender o território deles, gente.
houve o que? Houve matança, né? Para que esse território ele fosse ocupado, lembrando que o território era deles. Que injustiça, né? É essencial compreender que a formação do povo brasileiro se deu a partir da relação de dominação, ou seja, não foi algo pacífico, como eu havia dito, mas foi através de dominação, né? Eles dominaram os índios, exploraram os africanos, né? Impuseram, né, as regras. Então, essa relação foi de dominação, foi de exploração, foi de imposição e aproveitamento entre pessoas e etnias, ok? Então, foi algo totalmente desumano, totalmente injusto. Pessoal, de acordo com o que nós vimos hoje no conteúdo da formação do povo brasileiro, vocês irão responder, tá? A atividade da página 52. Essa é a nossa agenda. Vocês viram que o nosso país ele foi formado, né? Principalmente por indígenas, por africanos, pelos europeus. Foram a base, né? Esses três foram a base para a formação do nosso país. Ok, queridos? Nós vimos também os conflitos que existiram com os indígenas, com os africanos, né? Onde os portugueses queriam a qualquer custo o território que era deles mesmos, né? Que eram dos indígenas, né? Então, vejam bem, de acordo com o que nós vimos nesse conteúdo, vocês vão responder a página 52 do livro de História, tá, gente? Pessoal, prestem bastante atenção a cada questão. História, assim como as outras disciplinas, requer atenção. Leiam pausadamente, leiam com foco as questões. E eu tenho certeza, ó, que vocês conseguirão ter êxito. Qualquer dúvida, anotem aí do lado do livro, tá? E na nossa próxima aula online, que será na sexta-feira, vocês me passam quais foram as dúvidas e eu estarei tirando as dúvidas com muita alegria, tá bom, gente? Então, bons estudos para vocês, tá? Que seja uma manhã muito proveitosa de estudos. Deixo a minha mensagem, vá firme na direção das suas metas, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza, tá, gente? Então, todos nós devemos ter uma meta, não só adultos, mas crianças também devem ter uma meta, tá? Então, sigam a direção dessas suas metas e tenham fé, tá? Que eu tenho certeza que vocês conseguirão realizar, tá? Deixo para todos um forte abraço, um cheiro bem forte, um forte abraço virtual, lembrando, né? Um cheiro bem forte, ó, coraçãozinho e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, meus amores.